Tudo começa quando Aga pergunta para Seher se ela acha que Nedim seria capaz de matar Seniz, e ela diz que não sabe, mas que todos podem cometer erros, e fala para ele não carregar o peso das pessoas porque cada um escolhe o seu próprio caminho, e em seguida sai, deixando Aga completamente frustrado. Logo em seguida, Seher encontra com Neriman, que pergunta como Aga está, e ela conta que mal, e Neriman diz que pode imaginar, afinal o sobrinho tentou matar a mulher dele. Então Seher fala para ela parar de falar essas coisas e voltar para casa, mas Neriman fala que vai esperar por Serem. Então Seher vai, e Neriman fica pensando no que vai fazer para conseguir pegar a caneta. Ela entra no escritório e fala para Aga que sente muito pelo que aconteceu, e diz que ele deveria ficar no jardim para tomar uma brisa fresca, mas ele diz que está bem, e ela tenta insistir, mas Aga fala que não vai, então ela diz que tudo bem e vai embora. Na delegacia, Serem fala para o policial que já está esperando por muito tempo, e precisa ver o marido, e ele garante que já vão chamá-la. Então logo em seguida Semeri chega para ver Nedim, e Serem se aproxima e pergunta se ela está de brincadeira, porque já tomou sua decisão, mas Semeri fala para ela não se meter, e pergunta se pode entrar. Mas Serem fala para o policial perguntar que tipo de parentesco ela tem com Nedim, e ele pergunta se ela é parente de primeiro grau, e Semeri diz que não. Então ele fala que ela não pode entrar, e Semeri fica com raiva, e em seguida o policial recebe um telefonema e fala que Serem pode entrar, e ela zomba de Semeri dizendo que ela vai entrar porque é a esposa de Nedim. Ela entra na cela, e pergunta como Nedim está, e diz que pode imaginar que ele esteja muito decepcionado, porque o tio acreditou na versão daquela bruxa, e agora nem está lá para apoiá-lo, e nem mesmo Semeri, que é a heroína dele. Afinal ela precisa estar ao lado da sogra no hospital, e não deixou Senki sozinho nem um minuto, e garante para ele que todas as pessoas que ele considera estão do lado de Seniz, mas ela sim está ao lado dele, porque os dois foram prejudicados, e agora podem se vingar de Aga, Seniz e Semeri, e então ele se aproxima e fala que ela tem razão, e Serem fala que ele está com um olhar diferente, e quer saber se ele tem algum plano, e Nedim diz que sim, e fala que primeiro ela precisa levar um advogado até ele, porque não quer o do tio, e tem mais uma coisa. Então Serem fica curiosa querendo saber do que se trata. Mais tarde, Serem chega em casa e reclama com Neriman por não ter conseguido pegar a caneta de Aga, mas a avó fala que não tem culpa se ele não saiu do escritório e Serem furioso fala que agora tinha que estar desfrutando de sua vitória, e a avó pergunta o porquê ela está dizendo isso. Por outro lado, a doutora encontra com Nadir, que fala para ela que deu tudo certo, e que alguém misterioso conseguiu lutar para sobreviver, e ela fica feliz dizendo que então agora eles estão prontos. De volta em casa, Neriman fala para Serem que agora que Nedim confia nela, não deveria agir pelas costas deles, e é melhor se desfazer dessa gravação, mas Serem fala que a avó está indo longe demais, e que é ela quem vai decidir, porque usará quando for necessário, para o bem ou para o mal, e sai, deixando a avó paralisada. Ela entra no escritório com muito cuidado, e quando vê que Aga não está lá, corre para pegar o terno, e nisso Aga está voltando, e Serem encontra a caneta, mas se assusta ao ouvir a porta se abrindo, e nisso Aga vai pegar seu terno e sai, e Serem está escondida atrás do sofá, e agradece a Deus por tudo ter dado certo naquele dia. Ela sai do escritório e resolve entrar no quarto de Senki, e pergunta onde está Semeri, e fala que não é possível que ele não saiba onde está a mulher dele, e garante que ela precisa ser controlada, porque o comportamento dela é inapropriado, e nisso Semeri está chegando, e escuta a irmã contar para Senki que ela foi até a delegacia e insistiu para ver Nedim, e ao se virar dá de cara com Semeri, e então pergunta se a irmã esconde coisas do marido, porque o casamento não é lugar para segredos. Mas Semeri manda ela a deixar em paz. Ela entra no quarto e fala para Senki que não precisa mentir, e que foi até Nedim para tentar entender o que aconteceu, mas Senki fala que está tudo na cara, e conta que as investigações já comprovaram que o sangue nas mãos de Nedim eram da mãe dele, e grita dizendo que ele é culpado, deixando Semeri paralisada. No outro quarto, Serem escuta a gravação de Nedim com Seniz, e fala que sabia que Nedim não seria capaz de fazer aquilo, e que foi tudo uma armação de Seniz. No hospital, Seniz fala sozinha dizendo que valeu a pena ter feito isso para que Nedim pague, e em seguida liga a televisão e vê a reportagem de Nedim sendo preso, e fala que agora sim ela venceu, porque ele vai ser conhecido como um assassino que se deixou levar pela raiva, e garante que ele perdeu a batalha.
Na delegacia, Nedim assina os documentos, e o advogado pergunta se ele tem certeza do que está fazendo, porque com isso ele está dando à esposa todos os direitos sobre os bens dele, e Nedim confirma. No dia seguinte, Neriman chega no quarto de Seren e a vê toda arrumada, e fala que ela está linda, uma verdadeira mulher de negócios, e ela fala que de agora em diante será assim, porque Nedim deu esse poder a ela, e então abre a gaveta e Neriman pergunta se aquilo é a gravação, e ela fala para a avó esquecer isso, porque agora a sorte está do lado dela. Um tempo depois, Seren está terminando de se arrumar, quando Dâmila entra no quarto com uma caixa, e furiosa vai pegando as roupas de Nedim e fala que não vai deixar nenhum rastro daquele assassino na casa, e puxa Seren pelo braço dizendo que ela também vai sair dali, e vai descendo as escadas a empurrando, e Semeri e Senki correm para ver o que está acontecendo, e Dâmila leva ela até a porta, mas nisso Aga aparece e grita querendo saber o que está acontecendo. Dâmila fala que não quer nada daquele assassino na casa, mas Seren fala que o marido não fez nada, e que isso foi tudo armado por Seniz, então Aga manda as duas pararem, e fala que ninguém vai sair dali, e Dâmila furiosa pergunta se o pai acha que Nedim é inocente, e Aga fala que gostaria de acreditar mas as provas estão contra ele. Seren fala que quando eles souberem o que de fato aconteceu, terão que pedir desculpas a Nedim, e garante que vai mostrar agora, e sobe para o quarto às pressas. Nesse meio tempo, Neriman se lembra de que abriu a gaveta de Seren quando ela estava no banheiro e tentou mexer na caneta para sumir com a gravação, porque não pode confiar na neta, mas nisso Seren apareceu, mas ela garante que fez o que tinha que fazer. No quarto, Seren pega a caneta e tenta ouvir a gravação, mas não consegue, e então pensa um pouco e sai do quarto gritando pela avó. Ela chega na casa e acusa Neriman, e ela fala que fez isso para o bem dela, e Seher quer saber do que está acontecendo, mas a filha fala para ela não se meter, e deixa claro para a avó que não quer que ela se meta em suas coisas porque agora iria provar para todos na mansão que ela tem razão, porque a humilharam, mas Neriman fala que ela é muito impulsiva, e que fez isso para o bem dela. Então Seren fala que não quer os favores da avó, e sai furiosa. Um tempo depois, Aga recebe uma ligação da empresa, e a funcionária fala que estão esperando ele para a reunião, mas ele diz que não está sabendo de nada, e manda cancelar, mas é avisado que Seren está lá com o advogado, então ele sai furioso. No hospital, a psiquiatra de Nedim chega e pede informação sobre o quarto de Seniz, e então vai até lá, e ela está dormindo, mas a doutora se aproxima e fala que ela é uma mentirosa, e nisso Seniz acorda e pergunta o que ela está fazendo ali, e a manda embora, e a doutora garante que já vai, mas manda ela escutar com muita atenção, porque não vai repetir, e logo depois sai do quarto às pressas. Por outro lado, Seren está reunida com os sócios da empresa, e nisso Aga está chegando e ela fala para os sócios que não querem investir no projeto, e nisso Aga entra na sala e pergunta o que está acontecendo, e manda Seren sair dali, mas ela diz que não vai fazer isso porque está em uma reunião de negócios, e faz sinal para o advogado. Então ele fala que Seren agora é a sócia majoritária, porque Nedim achou por bem assim, e mostra os papéis assinados por ele. E nesse meio tempo, Semeri chega de táxi na delegacia, e Senki que veio seguindo ela, para o carro e fica esperando. De volta à empresa, Aga joga os papéis longe, e Seren fala que estava dizendo aos sócios que não vai continuar com um dos projetos, mas um deles diz que eles perderão dinheiro, então Aga fala que a reunião acabou, e grita mandando todo mundo sair da sala, e Seren fala que então agora eles podem conversar. Na delegacia, Semeri insiste para o policial que precisa falar com Nedim, mas ele fala que ela não é parente dele, mas ela pede por favor para ele perguntar a Nedim, e ele diz que fará isso. Na empresa, Aga fala para Seren que realmente precisa deixar o diabo perto, e pergunta se ela falsificou a assinatura de Nedim, mas ela diz que não é uma impostora, e garante que foi Nedim que decidiu, mas ele diz que não acredita, porque ela o torturava, mas Seren fala que Nedim confiava que Aga estaria ao lado dele, mas como não foi assim, ele deu os direitos a ela, e garante que estará ao lado dele em tudo, mas Aga diz que sabe muito bem que ela só se importa com o dinheiro, e manda sair daquela sala agora mesmo. Na delegacia, Semeri vai ver Nedim, e ele pergunta o porquê ela está lá, e Semeri fala que acredita nele, e sabe que ele jamais faria algo do tipo, independente das provas, mas ele diz que dá no mesmo, e espera que ela não tenha ido só para falar aquilo porque não significa nada, então ela sai chorando.
Quando ela chega do lado de fora, dá de cara com Senki, e em seguida Nedim sai carregado pelos policiais, e Senki grita perguntando se ele agora está satisfeito, porque ele atirou nele mesmo, e Nedim está com o sangue da mãe dele nas mãos, e Semer o segura, enquanto Nedim é levado embora, e em seguida ele vai também. No hospital, Damila está com Senis, e em seguida Senki chega, e então Damila comenta com a mãe que não entende Nedim, porque ela sempre a tratou como filho. Mas Senis fala para ela esquecer, e Senki garante que ele vai pagar. Então Damila conta para a mãe que eles contrataram o melhor advogado, e ele vai apodrecer na cadeia, e depois fala para o irmão que já está na hora deles irem embora. E ele garante que depois voltarão, e Senis fala para eles apoiarem um ao outro, e os dois saem do quarto. E ela fica pensativa. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, comente, Nedim livre, e deixe seu like.